Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Tudo bem com vocês? Espero que sim, do fundo, mas do fundo do meu coração. Preparados para receber uma dose de ânimo, uma dose de fé, uma dose de esperança para as vossas vidas, famílias, para o seu projeto, para a sua aproximação de Deus? De posse do nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Bênçãos extraordinárias. O tema de hoje, onde pôr o coração. Uau! Leitura bíblica, livro de Salmos, capítulo 62, versículos 9 a 12. A palavra diz certamente que os filhos de Adão são vaidade e os filhos dos homens são desilusão. Postos na balança, subiriam, todos juntos são mais leves do que um sopro. Não confieis na opressão, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nela o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes tenho ouvido isso, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a benignidade, pois retribuis a cada um segundo a sua obra. Onde pôr o coração? Presta atenção. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Versículo 10. O aumento dos bens de uma família deve ser o motivo a mais para louvar a Deus, para cultivar a piedade, para repartir com quem tem necessidade. Conforme Efésios 4, versículo 28. Infelizmente, porém, temos visto muitos crentes que, quando prosperam na vida material, vão se afastando de Deus. A casa de praia, as amizades com incrédulos, as viagens têm levado muitos crentes a se afastarem da igreja. Segue o exemplo de Demas, que abandonou Paulo porque amou o presente século. Conforme 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Tenho conhecido também famílias que, pelo seu trabalho, conseguiram amealhar muitos bens, mas junto com o crescimento econômico buscaram crescer na fé. Estive na casa de um engenheiro que trabalhava em uma grande empresa, tinha um alto salário, mas vivia modestamente e mantinha uma vida de piedade. Quando lhe perguntei o motivo por que ele vivia tão modestamente, ele me respondeu que sua prioridade era contribuir para missões. Essa deve ser a preocupação da família cristã, fidelidade total ao Senhor no pouco ou no muito. Palavras que alimentam. Sim, não confie na opressão. O significado geral aqui é que não devemos confiar em nada além de Deus. No versículo anterior, o salmista havia declarado razões pelas quais não devemos confiar em homens de qualquer posição. Estamos comentando o Salmo 62, versículo 10, porém o versículo anterior, 62, versículo 9. Neste versículo, ele enumera várias coisas nas quais as pessoas estão acostumadas a confiar ou nas quais depositam confiança e que diz que não devemos confiar nelas no que diz respeito à ajuda que precisamos ou aos grandes objetos que devem ser realizados por nós. A primeira coisa mencionada é opressão. E a ideia é que não devemos esperar realizar nosso objetivo oprimindo os outros, extorquir sua propriedade ou serviço, tornando-os, à força, sujeitos a nós e subservientes aos nossos desejos. Muitos fazem isso, os conquistadores fazem isso, os tiranos fazem isso, os donos de escravo fazem isso. E não se torne vaidoso em roubos, ou seja, não recorra a roubos ou roubos, e dependa disso para que é necessário na vida. Muitos fazem, os grandes ladrões do mundo, conquistadores, fazem isso, ladrões e ladrões fazem isso.
As pessoas que procuram fraudar outras pessoas com seus ganhos fazem isso. Os que retêm salários dos trabalhadores e os que trapaceiam no comércio o fazem. Se as riquezas aumentarem, não coloque o seu coração sobre elas. Sim, se você ficar rico sem opressão ou roubo, se suas riquezas parecem crescer por si mesmas, pois esse é o significado da palavra original. Conforme Marcos 4, versículo 2. Não confie nelas como sendo tudo o que você precisa. As pessoas são propensas a fazer isso. O rico confia em suas riquezas e supõe que ele tem tudo o que precisa. O salmista diz que nenhuma dessas coisas constitui a verdadeira confiança do homem. Nenhum deles pode suprir suas reais necessidades. Ninguém pode defendê-lo nos grandes perigos de sua existência. Aprimorar pode salvar sua vida. Ele precisa, acima de tudo isso, um Deus e Salvador. E apenas Deus e Salvador pode atender às reais necessidades de sua riqueza. Palavras que alimentam o propósito da prosperidade. Efésios 4, versículo 28. Existem 3 níveis de como viver com as coisas. Primeiro, você pode roubar para obter. Segundo, ou você pode trabalhar para obter. Terceiro, ou você pode trabalhar para obter a fim de dar. Muitos cristãos professos vivem no nível 2. Quase todas as forças da nossa cultura os encorajam a viver no nível 2. Mas a Bíblia nos impulsiona inflexivelmente para o nível 3. Deus pode fazer-nos abundar em toda a graça a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Porque Deus nos abençoa com abundância, para que tenhamos o suficiente para viver e, depois, usemos o restante para todo tipo de boas obras que aliviam a miséria espiritual e física, o suficiente para nós, abundância para os outros. A questão não é quanto uma pessoa ganha. Grandes negócios e grandes salários são uma realidade dos nossos tempos e não são necessariamente maus. O mal está em ser enganado ao pensar que um salário de 6 dígitos deve ser acompanhado por um estilo de vida de 6 dígitos. Deus nos criou para sermos canais condutores da sua graça. O perigo está em pensar que o canal condutor deve ser revestido com ouro. Não deveria. Cobre serve. O cobre pode conduzir riquezas impressionantes a outros. Palavras que alimentam. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, se considerarmos a situação atual de Paulo, estaremos inclinados a acreditar que Demas foi influenciado nessa conduta por um amor à vida atual, ou ao mundo, e não a nenhum princípio dos judaizantes, por um favor de perseguição e o medo de uma morte violenta. Como o próprio apóstolo estava em perigo e que ele pouco depois realmente sofreu. Tão iminente era o perigo de estar ao lado do apóstolo, ou de aparecer com um ou para ele, que, quando ele fez seu primeiro pedido de desculpa, todos os cristãos o abandonaram. Naquela época foi Demas, por um senso do perigo iminente, ou de um amor excessivo pela vida presente, ou pela falta de vontade de morrer como Marte com um apóstolo. Deixou Roma e foi para Tessalônica, onde poderia estar fora de perigo. Quando o apóstolo achou que deveria ter ido a outro lugar, ou melhor, talvez tenha ficado e correndo todos os riscos com ele, em defesa do glorioso Evangelho de Cristo. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus. Vamos falar com Deus. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, obrigado pela maneira que você formou e dotou o nosso interior para o trabalho para o qual nós estamos hábil. Ajuda-nos no suporte para o nosso dia a dia, para a nossa labuta, para que tenhamos paz, para que tenhamos perseverança em nosso coração,
Plante em nós, Pai, uma visão de que seus dons irão construir a nossa vida para servir o reino e para servir aos outros que estão em situações precárias, vazias pela opressão do inimigo. Imprima em nós o desejo de ser fiel com o seu dom, Pai, e que possamos usá-los completamente a favor do reino de Deus e a sua justiça. Proteja-nos do desencorajamento, do estresse, da desonestidade, da lentidão, de forma que possamos fazer com louvor ao seu santo nome. Pai, dai-nos a graça de crescer na fé e na piedade e ajudar-nos a ter mais recursos para construir, Ajuda-nos a ter mais recursos para contribuir para a tua causa, para o seu projeto, a marca da promessa. E assim, Pai, em nome de Jesus, que tenhamos o objetivo de agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, ajude aqueles que estão passando pelos momentos difíceis, pelas frustrações da vida, pelas frustrações no casamento, no trabalho, na saúde, nas finanças. Que possamos encontrar a maneira correta de servir a Ti, Pai. Pedimos para que o Senhor venha a estar conosco, a nos proteger, a nos mostrar onde devemos entregar os nossos corações, aonde devemos pôr o nosso coração em Ti, Pai. Retire de nós todo o pecado, toda a sensação de perturbação mental, da opressão, da depressão, da ansiedade, do medo. Proteja os nossos filhos, proteja a nossa família, proteja os nossos parentes queridos, Pai. Em nome de Jesus, que sejamos fortalecidos a cada dia, que sejamos guiados pelo Seu amor. Em nome de Jesus, retira todo o lixo do mundo, Pai, tudo que é errado, e nos coloque no verdadeiro caminho da justiça e da paz. Em concordância com tudo que falamos e acreditamos. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que mais vidas sejam alcançadas em nome de Jesus.